eu escolhi esse tema em específico, porque esse tema sempre me interessou pessoalmente, eu acho que também deve interessar muitos do que estão aqui, que realmente é um tema que, para nós católicos, gera uma certa confusão, as pessoas não sabem como encarar isso que nos é proposto, a teoria da evolução. Na verdade, ela nos é dita como um fato já estabelecido, né? E aí das duas uma, ou nós normal as pessoas, ok, a evolução é um fato, então não questionemos nada, é um fato e assim harmonizemos a partir daí. Tem outro lado também que a pessoa pode falar, não, eu rejeito totalmente isso, não vale de nada, não vou me dar o trabalho de me debruçar e ver o que estão falando. Então, essa palestra é justamente para explicar o que é essa teoria da evolução, quais são os problemas intrínsecos a elas, porque essa teoria, bom, diferentemente do que nos é dito, ela tem problemas, tem buracos, né, no âmbito biológico e até filosófico. Isso eu vou explicar mais à frente, porque, para quem está surpreso de eu mencionar filosofia, por trás de toda ciência há uma base filosófica também, que se funda nela. E também as consequências do pensamento evolucionista, né? Porque ideias têm consequências também. Então nós vamos ver, vamos destrinchar, dissecar toda essa questão da evolução para entender realmente o que é certo disso e o que não é certo. Assim, já começando também dando um disclaimer, né, de ideias que não estão relacionadas ao tema. Porque, às vezes, quando se fala contra o evolucionismo, alguns já podem imaginar, tipo, a pessoa se é contra esse dogma de fé moderna, deve ser contra a ciência, muitas coisas da ciência, não é verdade. Então, ser contra o evolucionismo não tem a ver com o universo ser jovem. Isso uma coisa não segue da outra, né? O universo pode perfeitamente ser antigo e mesmo assim não ocorreu a evolução das espécies, né? Até porque os 6 dias da criação que estão no Gênesis, como dias literais de 24 horas, nem sempre essa não é uma interpretação unânime entre os grandes teólogos da igreja. Isso sempre foi pensado, né? Porque a parte dos 6 dias é um texto profundo que dá para ter uma exegese profunda nele. Até o próprio Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele dá as opiniões dos grandes teólogos que lhe precederam e dá o seu parecer também. Aí a questão dos 6 dias serem de 24 horas ou não, ele se eximiu. Ele só deu as opiniões dos grandes teólogos e não deu a sua própria. É uma questão bem interessante. Nessa palestra aqui eu vou assumir que o universo é antigo, que é o que nos parece de fato. Também não tem a ver com geocentrismo, né? O Sol girar em torno da Terra. Não tem a ver. Perfeitamente a Terra gira em torno do Sol, isso não há problema com a fé nisso. E muito menos ainda Terra plana, né? Por favor, se alguém tinha dúvida disso, por favor, acabe. A Terra é esférica. E se vocês vão ver, se estiver discutindo com gente, tipo, sei lá, ateístas, assim, você fala assim, não, eu não acredito na evolução, eu não acredito que as espécies evoluíram, só, então você acredita na Terra plana também? Essa falácia assim, né, de um de homem, enfim. Vamos primeiro, o que é a teoria da evolução? É uma teoria que pretende explicar a variedade das espécies de hoje em dia. Ela se funda na ideia que, através de mecanismos de variações, as espécies transformam-se em outras. Os seres mais adaptados ao ambiente tendem a sobreviver e passam seus genes para frente, e essa é a chamada seleção natural. Eu vou voltar a esse tema já. E, através disso, os seres tornam-se mais complexos e adaptados ao ambiente em que estão. Dito desse jeito, até pode fazer sentido. Seria a ideia que eles propõem é que os seres têm mecanismos de se variar e de se transformar em outras coisas, e a seleção natural filtraria essas variações e deixaria só os melhores, e as coisas iam ficando melhores e melhores a partir daí, e assim se gera a complexidade. Agora, que mecanismos de variações são essas? E se isso é possível fazer? É o que a gente vai ver já. Seleção natural. Seria então a seleção natural a causa da evolução? Então,
Não, já digo desde já, porque isso é até uma coisa enganosa, assim, porque se dá a entender, principalmente na literatura, coloca a seleção natural como causa da evolução, ou a seleção natural é a força que move a evolução. Só que, no fundo, a seleção natural é simplesmente selecionar. Ela, em tese, selecionaria as espécies que melhor estão adaptadas ao ambiente, elas vão sobreviver a partir daí. Agora, não explicou como é que houve essa variedade de seres, tá certo? Então, a seleção natural não é a causa da evolução. Tem que saber como é que surgiu a variedade, porque ela pressupõe a variedade, que aí sim, a partir disso, se filtra. Não está escrito, ela só seleciona o que previamente já existe. E, no fundo, também, a seleção natural é um nome até pomposo que se dá, mas que no fundo é uma coisa trivial e tautológica, porque se parar para ver é o quê? As espécies mais aptas tendem a sobreviver. Mas o que é ser apto? Né? Pegar a definição da palavra de ser apto, questionar um evolucionista e vai falar: ser apto é sobreviver bem em um ambiente. Então você está me falando que os seres que sobrevivem bem no ambiente tendem a sobreviver mais. Parece lógico, né? Então esse nome não diz muita coisa. E é engraçado que se você parar para ver algumas coisas dos evolucionistas que falam a seleção natural, a força, não sei o quê, fala até que a seleção natural é criativa. Pô, tem atributos assim impressionantes dados à seleção natural. Vamos ver. Então, o que é a causa dessas variações? Que é isso que interessa para a teoria evolutiva ser ou não correta. O que está por trás? O que gera variações que seriam selecionadas depois? Só tem um mecanismo, que é as mutações. Vamos explicar o que são mutações. Mutação é uma alteração na sequência do DNA ou RNA, para alguns seres, de um organismo. E essas mutações causam alteração da sequência de aminoácidos que o DNA gera e assim formaria uma proteína diferente. Se isso pareceu grego para vocês, vou destrinchar melhor já. Ou seja, o DNA é essa fila aqui que gera, codifica as proteínas. No fundo, o DNA vai ser lido e vai gerar proteínas. O que é a mutação? O DNA tem o seu jeito padrão de ser, a mutação seria deleta-se uma parte do DNA, ou duplica-se, ou pode inverter, ou inserir uma coisa nova. Se isso acontece, a proteína que ele gera fica diferente, ou não funciona. Então essa é a aposta dos evolucionistas. Através dessas mutações no DNA, o ser varia e fica diferente do que ele era antes. Vamos ver o que acontece então. Qual o problema desse argumento da mutação? De se basear fundamentalmente na mutação? Primeiro de tudo, a mutação não pode explicar a origem do DNA, da leitura desse, da geração das proteínas e os mecanismos de reparo. Claro, porque a gente está querendo... Eles estão querendo propor uma teoria que traz o ser unicelular e traz toda a variedade da vida através só de mutações. A mutação já pressupõe que existe DNA, que existe leitura e que o DNA gera as proteínas e tem até mecanismos de reparo. Isso é que é surpreendente. O ser, mutações não são boas, como os evolucionistas até gostam de. Mutações em geral são péssimas e por isso tem mecanismos de reparo dentro dos seres que vão reparar esses problemas para isso não passar adiante, que isso é terrível para o ser. Então a mutação não pode explicar como é que apareceu o DNA ou como é que se faz a leitura, ele já pressupõe que tudo isso existe para atuar em cima dele. Esse é o primeiro argumento. E outra, também nunca se observou mutações que criavam uma nova estrutura. As mutações que se observavam quebravam estruturas que já existiam. Ou seja, o que a mutação está fazendo? Ela quebra coisas que já existem. Não dá para construir coisas quebrando. A mutação nunca construiu uma estrutura nova. Ela simplesmente quebra as que já existiam. Eu vou dar uns exemplos que eles usam como as provas de que a mutação cria uma coisa nova, e vocês vão ver que no fundo trata-se tudo de uma quebra de função. Vamos ver os exemplos mais famosos que nos são ditos. Supostas evidências da evolução pelas mutações. Primeiro de tudo, tolerância à lactose em humanos. Ou seja, pensa assim, há humanos que não são intolerantes à lactose, conseguem digerir a lactose, então
houve uma mutação que eles ganharam uma função que agora eles conseguem digerir a lactose, enquanto que outros não. Pois é, mas não ganhou função propriamente, porque o que aconteceu nesse caso? Na verdade, todos nascemos podendo beber leite, porque nós somos mamíferos, nós somos amamentados pela nossa mãe, nós temos que saber digerir leite e a lactose. E quando crescemos, há a supressão dessa habilidade através de um gene. Um gene suprime essa habilidade de digerir leite, e é assim que funciona normalmente. A mutação quebra esse mecanismo de supressão, então a pessoa passa a conseguir digerir a lactose até quando adulta. Ou seja, não ganhou nada, não construiu uma coisa nova, quebrou uma coisa que já existia e gerou essa outra coisa, que não criou uma estrutura nova. Tem também as mariposas, isso aí muita gente já deve ter visto também, as mariposas da Revolução Industrial, que a Revolução Industrial produziu muita poluição, então as mariposas pretinhas sobreviveram mais porque elas se camuflavam naquela fuligem, enquanto as outras brancas foram desaparecendo gradualmente porque não se camuflavam bem. Pois é, então o que gerou essa mudança de coloração? Foi uma transposão, que são genes saltadores que saltam entre sítios específicos no DNA. É uma coisa que o ser já tinha, né? Ele já tem essa variabilidade dentro da espécie, não houve mutação nenhuma para criar essa diferença. Ou seja, já sempre existiu também a mariposa branquinha e pretinha. Agora o que aconteceu é que agora, dado o ambiente, ela consegue se disfarçar melhor e sobreviveu mais. Mas a mutação não criou nada disso. Resistência de bactérias ao antibiótico. Esse tem que ser, né? Criou, vamos ver se é. Então, todo mundo já deve ter visto esse exemplo também das bactérias resistentes ao antibiótico. Algumas morrem logo com a presença do antibiótico, mas outras conseguem ser resistentes. Por isso até que quando a pessoa para de tomar antibióticos logo cedo, essas que tinham mais resistência acabam se reproduzindo e a pessoa até fica pior, né? Mas o que aconteceu nesse caso? Então, a bactéria ganhou um mecanismo para ser imune ao antibiótico? Ganhou alguma coisa? Não. A bactéria não ganhou uma nova função. O que aconteceu? A mutação quebrou o gene que cuida da formação da parede celular dela. Então, essa parede celular se tornou... Não deixa o antibiótico entrar, né? Tornou-se mais resistente a isso, porque a bactéria ela tem que ter um equilíbrio bom entre deixar as coisas que elas precisam deixar entrar, os nutrientes, e o que tem que sair. Então tem um ideal da parede celular, como ela deve ser. Se uma mutação quebra um pouco esse gene que tem o ideal e torna essa parede mais... dificulta essa troca de coisas, não vai entrar o antibiótico, vai ser bom nesse caso, mas também não vai entrar outras coisas que eram importantes, né? Por isso que essas bactérias aí resistentes a antibióticos, na situação normal, elas são piores que a bactéria normal. Elas são piores porque a bactéria ela tem o ideal de ser, essa mutação quebrou uma coisa, deixou ela pior, só que nesse caso, calhou que é bom, né? Ela ficou não deixou entrar um antibiótico, né? Mas um ambiente sem antibióticos, elas não são melhores que as outras. Você vai ver, o próximo exemplo isso é bem claro, que é o exemplo da anemia falciforme e da malária. O que é a anemia falciforme? É uma doença genética que a pessoa, em vez de ter as hemácias assim, nesse formato correto do bicôncavo, que é ótimo para transportar os gases, para fazer a função dela, a hemácia fica assim, nesse formato de foice, por isso que se chama anemia falciforme. E você já deve imaginar que isso é péssimo, não é vantagem nenhuma ter anemia falciforme, a pessoa tem dificuldades em diversas coisas, na respiração e outras coisas. Só que, o que acontece? Em ambientes que tem muita malária, uma doença tipicamente tropical, disseminada pelo mosquito da malária, acaba que as pessoas que têm anemia falciforme se dão bem nesse ambiente. Por quê? Porque o protozoário da malária ela usa as hemácias para se reproduzir e assim se espalhar. Assim. E essa hemácia, com formato de foice, não deixa o protozoário se reproduzir da maneira correta e elas ficam mais resistentes à malária.
Então alguém vai falar, então a anemia falciforme é uma evolução, a pessoa ficou melhor? Não, a pessoa ficou pior, só que nesse contexto, calhou bem, né? Posso fazer uma pergunta? Pode, você. E esses exemplos não poderão estar a ser selecionados só nesse sentido, mas existem exemplos no sentido Opa. Eu tentei pegar os melhores, né? Resistência a antibióticos. Todo evolucionista vai falar isso. É quase que o carro-chefe, assim, né? Vamos falar das mariposas também. É isso que estão também nos livros científicos e tudo. Então, eu tentei pegar o que eles geralmente falam. Porque até para vocês ouvintes também, vocês já vão saber do que se trata. Se alguém perguntar para vocês sobre tal coisa, esses são os mais famosos. Eu não selecionei os melhores aqui para me agradar. Assim, esse é o que eles falam, né? Se eles encontrarem algum melhor, tenta, então manda aí. Esse também é bem famoso, esse experimento Lance. Esse também é um dos mais famosos em relação ao assunto, que já é um experimento que dura mais de 30 anos. O que eles fizeram? Pegaram bactérias, que é desse nome aqui, Escherichia coli. Sim, mas é latim, né? Tem a pronúncia. Mas enfim, chamamos de E. coli. As bactérias E. coli. Então, qual é o objetivo desse experimento? Essas bactérias E. coli elas se reproduzem muito rapidamente. Então, com esse grande ciclo de reprodução, o que é esperado? Elas vai calhar umas mutações aí, vai calhar umas mutações interessantes e nós vamos ver aqui, então, coisas interessantes acontecendo. Já dura 30 anos. Olha, já teve, como as E. coli se reproduzem rapidamente, já teve 33 mil gerações de bactérias até agora, né? Se tratasse de humanos, 36 mil gerações de humanos seria 2 milhões de anos, para vocês terem uma ideia. Então, o que aconteceu durante todos esses 30 anos? Tem que ter acontecido alguma coisa fantástica, né? Essas mutações. Então, qual é a melhor mutação que eles conseguiram detectar? As E. coli passaram a utilizar citrato como fonte de carbono em condições aeróbicas. E eles ficaram muito felizes quando viram isso. Falaram, pronto, olha aí que maravilha, ganhou uma função. Será? As E. coli, mas na verdade as E. coli elas já têm essa habilidade de usar o citrato como fonte de carbono. Elas já podem fazer isso. Só que as E. coli normalmente não fazem isso, porque citrato é péssimo como fonte de carbono. Então as E. coli só fazem isso quando estão realmente num ambiente crítico, né? Em que realmente tem que ser isso ou nada, e aí elas usam esse mecanismo. Só que uma E. coli normal não usa citrato como fonte de carbono. Então quebrou o gene que regula essa função, e aí agora elas passaram a sempre usar esse citrato como fonte de carbono. Ficou pior, né? A E. coli tem o ideal de ser. Ela foi feita de um jeito, a mutação quebrou uma coisa, parece que ela ganhou uma função, só que no fundo não ganhou nada, e ficou pior. Assim, também tem esse artigo interessante. Se a teoria deles se baseia tanto nas mutações e é um fato, né? Como nos apresenta, assim, é um fato, então eles têm que ter muitas informações, né? Aí tem esse paper, por exemplo. Quantas mutações genéticas é preciso para criar uma nova espécie? Conclusão do paper, não sabemos. Eles não sabem quantas mutações precisaria para criar uma nova espécie. Aqui, a formação de novas espécies gera biodiversidade, muitas vezes é impulsionada pela evolução através da seleção natural. No entanto, o número de alterações genéticas envolvidas na especiação é amplamente desconhecido. Então, o que eles sabem, né? Eu pensei que era fato, né? O que as mutações fazem? Mais uma vez me repetindo. Mutações quebram e embaralham, mas não geram qualquer novidade ou coisa que ela não tinha antes. Pois é. E as mutações também não mudam a natureza do ser. Mesmo esses seres mutados, essa bactéria mais resistente, ela não deixa de ser bactéria. Os seres continuam a ser do jeito que são.
As mutações não são capazes de mudar o ser do indivíduo. E as mutações mais impressionantes dos organismos, as mudanças, desculpa, mais impressionantes dos organismos são devido à plasticidade e não à evolução. Eu já vou explicar isso, então. Cadê? Exato, aqui. Aí vocês podem estar se perguntando, afinal, então os seres variam ou não? Do jeito que se a mutação não está quebrando coisa, os seres variam? A resposta é sim, né? Porque se os seres não variassem, nós seríamos clones aqui. Alguma variação há de ter. Agora, que variações são essas que ocorrem? Através da mistura genética, né? A reprodução sexuada, a plasticidade fenotípica, que eu já vou falar mais daqui a pouco, e a atuação do ambiente na expressão dos genes. Vou dar um exemplo aqui. O formato dos crânios das raposas, de algumas raposas, podem mudar de acordo com a dieta que elas têm. Ou seja, de acordo com a dieta que uma raposa possa ter, o crânio dela muda em relação a isso. Só que isso não é mutação. Isso se chama plasticidade fenotípica, que é o ser tem coisas dentro dele que lhe permitem se adaptar, variar e adaptar ao ambiente que ele está. A raposa que muda esse seu crânio, ela se adapta bem, o gene, o ambiente está influenciando na expressão dos genes dela. Então o formato se adapta, só que ela nunca deixa de ser raposa e ela sempre teve essa capacidade. Ela não ganhou algo novo porque ela já tinha essa capacidade. E aqui eu também aponto uma coisa interessante, que é as espécies biológicas não são a mesma coisa que as espécies metafísicas. Agora eu vou falar um pouco também o que seria essa espécie biológica e espécie metafísica. Espécie biológica é o que eles categorizam hoje em dia como o que é uma espécie para a biologia, né? Agora, metafisicamente falando, é mais amplo do que a biológica. Por exemplo, vou dar um exemplo dos cães. Os cães e os lobos, todos eles cruzam entre si e dão descendentes férteis. Isso quer dizer que, no fundo, cães e lobos fazem parte da mesma espécie metafísica. Eles fazem parte do mesmo ser. Só que a variabilidade fenotípica deles está diferenciada. A biologia pode chamar isso de espécies diferentes, mas no fundo eles são a mesma coisa. Eles são da mesma espécie metafisicamente falando. Por isso, até pegando um pouco também do relato do Gênesis da Arca de Noé, às vezes as pessoas ficam, caramba, como é que cabe tanto bicho lá dentro? Bom, o primeiro que a Bíblia dá bem as dimensões da Arca de Noé. Tem até uma réplica, alguns nos Estados Unidos que fizeram, bem interessante, da Arca de Noé. E se você ver, ela cabe os bichos, por quê? Porque não preciso ter cada raçazinha de cães lá dentro e o lobo, não sei o quê, para poder dar descendência. Não, basta um casal dessa espécie canina, metafisicamente falando, isso já é capaz de gerar lobos, cães, não sei o quê. A variabilidade já está nesse casal original, entendeu? Por isso que as espécies biológicas não são a mesma coisa que as metafísicas. Essas que são as verdadeiras, né? As espécies metafísicas. Vamos ver. Também um artigo aqui da Nature falando que as novidades morfológicas emergem de plasticidade fenotípica pré-existente, ou seja, já tinha essa capacidade. Tem outro exemplo aqui curioso dos girinos. Olha só, a morfologia do girino pode mudar de acordo com a sua dieta. Ou seja, se o girino não comer carne, ele fica de tal jeito. Se ele se torna carnívoro, ele se torna de outro. Ele cresce em tamanho, muda a mandíbula e até o intestino dele muda de tamanho, fica maior. Ou seja, não sejam veganos. Aqui também mais exemplos dessa variabilidade fenotípica, ou seja, todas as grandes variedades assim, impressionantes do ser, se dá o quê? Por mutação? Não. Se dá por plasticidade que já está dentro do ser, ele tem essa capacidade de se adaptar e ele nunca vai virar outra coisa, isso já faz parte do ser dele. A mutação é que é algo mais drástico que poderia transformar ele em outra coisa, mas a mutação só destrói, então não constrói nada no fundo. Ali tem uns exemplos aqui, ó. Por exemplo, essa é a mesma raposa, só que ela pode mudar a coloração dela de acordo com a estação, assim, por exemplo, se está muito frio ou calor. É impressionante, os bichos têm grandes capacidades de se adaptar, só que nada disso é mutação, e eles nunca deixam de ser o que eles são, né?
Vamos ver também o argumento da complexidade irredutível, que é usada pelo design inteligente, né? O que consiste essa complexidade irredutível? É o argumento de que certos sistemas biológicos são complexos demais para serem explicados por mutações aleatórias e vantajosas incrementalmente. As partes pequenas não teriam vantagem nenhuma fora do todo e que teriam de pertencer. Exatamente. Eu vou dar um exemplo bem simples de ver, que é uma ratoeira. Como é que seria feita uma ratoeira de acordo com a evolução? Primeiro, teria que ter... A evolução está apostando em mutações que dão vantagens incrementais, assim, pequenas. E essas vantagens são boas, passam para frente e mais coisas boas vão passando adiante. A complexidade irredutível fala assim, tem coisas que estão tão harmoniosas, assim, é uma complexidade assim, que realmente se você tirar qualquer coisa, tudo para de funcionar, que não tem como ter sido feito gradativamente. Por exemplo, a ratoeira. Imagina a ratoeira sem a mola. Não serve para nada. Já não vai apanhar rato nenhum, né? Ou, imagina, por exemplo, assim, não temos nada e agora temos a madeira aqui. Ganhou o que essa madeira? Nada. Ou tem o metal e não tem a mola. Também não ganhou nada. Ou tem a mola e agora já não tem a isca. Também não pega rato nenhum. Ou a mola, sei lá, tem tudo isso daqui, mas a mola não é tão forte assim. Aí o rato sai. Ou seja, se isso aqui tivesse... A evolução teria que surgir a ratoeira assim do nada, pronto, assim, porque não tem transição boas para esse caminho. E se isso é verdade para uma ratoeira, vocês imaginam para a complexidade do ser humano, né? Sim, esse também é um argumento bem interessante. Poderia um evolucionista confiar na razão? Na própria razão? Como podemos confiar na nossa própria razão se esta teria simplesmente evoluído para se adaptar ao ambiente? Pois é, né? Se a gente assume que o evolucionismo é verdadeiro e nós viemos de animais inferiores e papapá, e depois chegamos aqui. Nós supostamente evoluímos para se adaptar ao ambiente. Agora, e a nossa razão? Eu posso confiar na minha razão, na minha inteligência, para conhecer a verdade, se ela só simplesmente surgiu para se adaptar ao ambiente? A minha mente tinha que ser evolutivamente boa, né? Ela tem que ser feita para eu sobreviver bem, não para descobrir verdades. Então, como é que eu posso confiar na minha própria razão se essa veio de uma evolução assim, às cegas? E engraçado que o próprio Darwin se deu conta disso. O próprio Darwin reconheceu isso. Até tem uma carta a um amigo dele, William Graham, que ele fala assim, que o universo então é resultado do acaso, mas então sempre surge em mim a horrível dúvida sobre se as convicções da mente humana, que se desenvolveu a partir da mente de animais inferiores, têm algum valor, ou são sequer dignas de confiança. Alguém confiaria nas convicções da mente de um macaco, se é que há convicções em tal mente? Ou seja, ele próprio viu essa aporia, né? Que não tem solução, né? Agora vamos ao registro fóssil. O registro fóssil corrobora o evolucionismo? Bom, se o evolucionismo estivesse certo, é para a gente achar em todo canto fósseis transicionários, né? Fósseis que mostram seres gradativamente tornando-se outros, né? Será que o registro fóssil mostra isso? Vamos começar pelo primeiro caso, assim, emblemático já. Explosão cambriana. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas realmente é uma coisa impressionante. Basicamente vários filos de animais aparecem abruptamente no registro fóssil, aparecem só no intervalo de 5, 7 milhões de anos e sem ancestral anterior nenhum. Imagina, um registro fóssil e 5 a 7 milhões de anos é muito pouco nesse grau de magnitude. Por exemplo, o período de existência de uma espécie é cerca de 4 milhões de anos. É mais ou menos quanto uma espécie duraria, desde que ela surge até ela morrer, de fato, ser extinta. Então, de 5 a 7 milhões de anos, do nada, surge um monte de animais no registro fóssil. Não tem antecedente nenhum, não tem ancestral nenhum. Pois é, isso é realmente
uma pedra no sapato do evolucionismo, né? O próprio, alguns até tentavam botar, talvez a biota ediacarana seria os ancestrais dos cambrianos, né? Mas os paleontólogos já falam, tipo, não, essa biota não tem nada a ver com isso. Então, realmente, aí já mostra que o evolucionismo já está errado aí, né? O registro fóssil não corrobora. Mas será que a explosão cambriana é a única? Não, tem outra. A própria biota ediacarana também, ela surge abruptamente, a explosão de Avalon também. Também essa que seria, tentar fazer com que fosse o ancestral dos cambrianos, também essa surgiu abruptamente. Ou seja, tá complicado para eles, né? Uma coisa... E tem outros exemplos, né? Demais, assim. Odontódios, né, que são os peixes com dentes, répteis marinhos, como esse mosasaurus, plesiosaurus, é uma infinidade aqui. Eu só citei alguns, mas se eu fosse pegar todos, a gente não saia daqui, né? Tem diversos animais que realmente não têm antecedente nenhum. Realmente eles estão às escuras. Ou seja, desculpa, Diga. o mais antigo que se... O mais reparado no tempo que se dá, o registro que se encontra é o animal já completo, não está hoje. Sim, exatamente. Por exemplo, a explosão cambriana você encontra vários animais impressionantes, só que não tem nada que lhes antecede, né? Era para ter uma suposta ancestralidade ali, né? Um caminhozinho para fazer, só que não, eles surgem abruptamente e não tem mais nada antes. Aí eles tentam falar alguma coisa, tipo, não sei, não foram fossilizados anteriores. Nem há estudos completos. Às vezes muita montagem. Em alguns casos, sim. Eu vou até falar um pouco mais dessas histórias que aconteceram. Cadê? E o Darwin, mais uma vez, sabia desse problema, né? Só que ele tinha esperança, um homem esperançoso, ele falava. Darwin sabia dessa explosão de espécies no registro fóssil e admitia que isso era contrário à sua teoria. É engraçado, mas nessa parte vamos ver que realmente o Darwin, ele não é como os evolucionistas de hoje. Ele tem esses momentos de sinceridade, assim, que ele mostra, tipo, cara, isso aí com certeza está contra a minha teoria, realmente podem pôr em dúvida. Os evolucionistas de hoje em dia não, é um dogma de fé, que se você fala contra, aí de você. Então, ele tinha esperança de que no futuro encontraríamos fósseis de transição para essa espécie. Ou seja, tipo, não tinha fóssil de transição, vai falar. Não tem porque a gente não encontrou ainda. Vamos encontrar no futuro. Era isso que ele achava. Tem até uma frase engraçada aqui, ó. O Darwin, numa carta a respeito do surgimento das angiospermas, ele fala: o rápido desenvolvimento, tanto quanto podemos julgar, de todas as plantas mais derivadas dos tempos geológicos recentes, é um mistério abominável. O surgimento das angiospermas, né? É um mistério abominável. As angiospermas são as plantas que têm frutos, né? Elas surgem abruptamente também, para variar, né? Não tem nada antes, e é um mistério abominável para Darwin isso. Parece que cada uma das horas, das 24 horas de cada dia da criação, algumas coisas aparecem. Sim, A ordem do que está descrito nos 6 dias da criação é a ordem que surgem as coisas. Agora, são 6 dias de 24 horas que já é debatível. Tem esse também, esse cara é bem interessante, olha, tem um fóssil de planta que já data de 90 milhões de anos atrás, que eles foram ver como é que era essa planta. É impressionante que ela é igualzinho a uma planta moderna de hoje em dia. Inclusive, o mecanismo de defesa contra o fogo, eles conseguiram detectar no fóssil. Ou seja, 90 milhões de anos e a planta está igual. Isso é uma vergonha para o evolucionismo. Né? Beleza. Bom, não encontraram muita coisa, mas e o que encontraram? É bom? Vamos ver se é bom. Então, falam muito também da evolução do cavalo. Isso daí já era mais famoso antigamente, agora até alguns evolucionistas pararam de usar, porque o cavalo supostamente era assim, ele surgiu desse animal menorzinho aqui com 4 dedos, aí depois surgiu um maior com 3 e com 2 dedos, aí depois o cavalo moderno aqui com 1 dedo. Então seria essa a evolução do cavalo. Esses fósseis foram encontrados na América do Norte, né? Só que aí, na América do Sul, encontraram justamente o oposto.
o cavalo de um dedo é mais antigo, aí depois o cavalo de mais dedos é mais recente. Ou seja, tipo, qual é a ordem das coisas, né? Aí realmente quando surgiu isso, falaram que não dá pra saber o que veio do que. Aí vão falar, né? Pô, a evolução é muito criativa, né? Se adapta de um jeito, aqui num lugar faz de um jeito, no outro faz em outro. Ai, ai. Também tem a evolução da baleia. Esse aí também, ó, que perguntaram se eu estou pegando exemplos para me favorecer. Pô, a evolução da baleia é o que eles mais usam. Tem até, ó, nesse livro aqui Why Evolution is True, né? Por que a evolução é verdadeira? Ele fala aqui, ó, as baleias têm um excelente registro fóssil, dados seus hábitos aquáticos e ossos robustos e facilmente fossilizáveis. Esse é um dos melhores exemplos de transição evolutiva. Tá bem? Então vamos ver qual é esse melhor exemplo, né, da baleia. A baleia é um animal aquático, só que ela é mamífero, diferentemente dos outros. Então ela tem pulmões e tudo. Então, o que os evolucionistas deduzem disso? Se a baleia é mamífero, é aquática, que só pode ter vindo então de um mamífero terrestre que resolveu voltar para a água, né? Aí assim, e foi essa a linha da suposta evolução da baleia, né? Seria o Endorheius aqui, depois o Paquicetus, o Bulocetus, e depois chegar a baleia. É isso que conseguiram, um ser que foi se tornando aquático, né? Agora, qual é o problema desse argumento, né? Empilhando desse jeito parece bonito, né? Uma coisa transformando em outra. Só que o que acontece o Paquicetus é mais antigo que esse. Esse aqui está fora de ordem. Esse aqui é mais antigo que esse, então não dá para ter vindo dele. E, incrivelmente também, esse daqui, o Basilosaurus, já encontraram um na Antártica que põe ele mais aqui para baixo, põe aqui, ó, contemporâneo do Paquicetus. Ou seja, a ordem está toda trocada, né? Eles queriam montar de um jeito assim, só que... E vocês vão ver que isso é frequente sempre nas coisas evolucionistas. A ordem dos fósseis sempre fica errada, nunca é o que eles esperam, né? Mas, e tudo isso teria que ter sido feito pelos cálculos que eles fizeram de 7 a 10 milhões de anos. Eu falo que uma espécie dura em média 4. Como é que esse bichinho transformou em baleia em 7 a 10 milhões de anos? Isso rapaz, eu não tenho fé para ser evolucionista, né? Isso aqui é um dogma de fé. Vocês não estão a ver também o tamanho do Paquicetus. Eu vou mostrar. No próximo slide é legal. Ó. A ordem dos fósseis de qualquer produto. Essa é a baleia e aquele ali é que é o Paquicetus. E esse é o melhor, tá? Vocês imaginam? Podia um bicho desse voltar pra água. Essa frase ficou boa, né? A ordem dos fósseis não altera. Acho que os evolucionistas levaram isso muito a sério. Vamos lá. Sim, os fósseis transicionais. Isso é interessante, né? Porque nos slides anteriores a gente pensa assim, o que faz um fóssil ser transicional? Não tem muito... Primeiro que a cronologia já não estão muito se importando com isso, né? Então tem que ser a semelhança, né? Esse bicho parece um pouco com esse, né? Vai tendo assim, é sempre por semelhança, né? Só que esse critério não tem rigor nenhum, né? E tem até uma brincadeira, tem até um biólogo aí, ele tem até um canal no YouTube, eu recomendo, aí, de Ciência e Filosofia, o nome do canal. E o biólogo é o Rômulo Carleal. Foi ele que até realmente foi vendo os vídeos dele que eu realmente vi. Tipo, ele é biólogo, realmente com doutorado em Oxford e tudo. E mostrou depois os problemas da evolução. Foi com ele que eu aprendi, até eu conheci pessoalmente, muita gente boa. Ele fala assim, Deus criou o ornitorrinco para rir da cara dos evolucionistas. Porque, olha que bicho interessante. O ornitorrinco é uma espécie de castor com bico de pato. E ele é mamífero e também põe ovos. Ou seja, se ele não existisse, se fosse um negócio do passado e encontrassem o fóssil do ornitorrinco, nesse critério de fóssil tradicional, eu podia falar, o ornitorrinco é o fóssil tradicional do castor com pato. O critério
é tão vago que dá margem para isso, né? Os evolucionistas não falam isso, né, hoje em dia. Ninguém vai falar que o ornitorrinco é o transicional, mas com essa definição de fóssil transicional, dava para ser. Assim, como eu falei, os momentos de sinceridade de Darwin. É muito interessante ver essas frases, né? Ó, ele diz: supor que o olho poderia ter sido formado por seleção natural parece, eu confesso livremente, absurdo no mais alto grau possível. Eu também concordo. Né? Por que, se as espécies descendem de outras espécies por gradações insensivelmente pequenas, não vemos inúmeras formas transitórias? Por que toda a natureza está em confusão, em vez de espécies serem, como bem vemos, bem definidas? É aquela questão, né? Que o registro fóssil não favorecia o darwinismo, e ele tinha então a esperança que fosse encontrar no futuro, né? Ainda não encontraram. Tem até uma brincadeira que o Chesterton, o escritor Chesterton falava, né? O elo perdido do humano e os primatas, a única coisa que sabe dele é que ainda está perdido. Realmente é perdido mesmo. Se pudesse ser demonstrado que exista qualquer órgão complexo que não pudesse ter sido formado por numerosas, sucessivas e pequenas modificações, a minha teoria iria absolutamente por água abaixo. Esse é o argumento da complexidade irredutível. Que realmente há órgãos que não tem como ser explicado, de tão complexo não dá para ter surgido por numerosas sucessivas pequenas modificações. Então, realmente foi por água abaixo mesmo. Argumento da homologia. Em que consiste esse argumento? Eles vão falar. Mas veja bem, os seres vivos têm semelhanças entre si. Olha lá, o humano, o cachorro, o cavalo. E aí eles põem essas semelhanças anatômicas entre os seres. E falam assim, e a homologia, né, que é a comparação da anatomia, e fala aqui, isso é a prova da evolução, isso aí tem que ter sido de um ancestral comum entre todas essas espécies. Só qual é o problema do argumento da homologia? Isso é um argumento circular, né? A homologia não pode ser usada como prova porque ela já pressupõe a premissa da ancestralidade comum. Então, usá-la como prova é uma petição de princípio. Ou seja, o evolucionista olha para isso e fala: não tem como esse padrão ter evoluído independentemente, que isso é muito específico, então ele tem que ter um ancestral comum. Aí você fala: peraí, por que tem que ter um ancestral comum? Você já está pressupondo que eles evoluíram de coisas, então não tem como ser diferente? Ou seja, já tem uma pressuposição que há ancestralidade comum. E como probabilisticamente não teria como ter sido independente, eles são aparentados. Então ele já botou a premissa, o que ele queria concluir já botou no começo. Esse é que é o problema. É que o evolucionista ele acha, no fundo, que Deus teria que ter criado seres absolutamente únicos, não poderia se repetir jamais, não tinha que ter padrão nenhum. Isso, na verdade, é igual, tem uma analogia com um pintor, né? É como você dizer que um pintor não pode repetir cores nos seus quadros. Cada quadro tem que ser cores absolutamente únicas e irrepetíveis. Isso é uma falácia, né? Isso é uma falácia. E além disso, eles gostam muito da homologia, né, que tem esses padrões. Agora, e olha que interessante, eles são muito arbitrários nisso, porque eles falam, tal coisa se parece com tal coisa, então vieram de um ancestral comum. E quando as coisas se parecem e não bate com a história que eles inventaram antes, aí já se chama convergência, né? Quando há semelhanças que não correspondem às expectativas da homologia, isso torna-se evolução convergente. Olha o exemplo desses peixes. Esses peixes foram encontrados nos lagos da África e são lagos separados, não tem nada a ver um com o outro. Então os evolucionistas falam, realmente não tem ancestral nenhum entre esses peixes. Só que olha só, os bichos são iguaizinhos, parecidíssimos, né? E todas essas semelhanças dele, o que é a homologia, é o ancestral comum? Não. Agora, já que não bate com a história deles, isso daí já é convergência, ou seja, eles evoluíram independentemente todas essas características. Cadê o rigor assim? Ele usa uma linha de raciocínio para outra coisa e quando contradiz,
aí já joga a cartada. É convergência, não tem essa história comum, né? Isso são explicações ad hoc, né? Que são usadas muito, né? Ah, sim. Aí vão falar, olha, os órgãos vestigiais. O ser humano teria órgãos vestigiais que ele herdou dos seus antepassados e que não tem mais função nenhuma, são só heranças que ele herdou dos antepassados. Pois é, os evolucionistas argumentam que os órgãos vestigiais não teriam função, que são resíduos do processo evolutivo, porém, esses órgãos vestigiais aí sem função, na verdade tem função. O apêndice tem a função dele, né? Tem até uma frase que o pessoal fala, o apêndice só serve para inflamar, né? O meu nunca inflamou. O apêndice tem função, ele tem umas bactérias específicas para digestão bem interessantes, o cóccix, a amígdala, tudo isso tem função. Então não tem esse argumento de órgãos vestigiais, né? E outra coisa, os evolucionistas usam argumentos que nem sequer são científicos, muitas vezes. Vocês vão ver que eles vão falar, como é que pode ter tido um criador e criou esse ser, se isso daqui não está da forma mais eficiente aqui que eu consigo ver, não sei o que, não está dessa coisa. Peraí, isso daí já não é um argumento científico, isso é um argumento teológico. Você está falando por que Deus, se Deus criou as coisas, por que ele não fez de tal maneira e tal coisa? Então isso já não é mais ciência. A pessoa tem que argumentar agora no âmbito teológico, o que impede Deus de fazer os seres desse jeito? É isso que ele tem que fazer. Isso já não é um argumento científico, né? Tem também o DNA lixo, né? O que é o DNA lixo? E que nem todo DNA humano... Peraí. Nem todo DNA humano codifica proteínas. Ou seja, tem uma parte do DNA que codifica proteínas, outra não. Aí os evolucionistas antigamente falavam, essa parte aí que não codifica proteína é lixo, né? Não tem função. Foi herdada aqui dos antepassados e hoje em dia não serve mais para nada, então ficou aí como um resíduo. Pois é, só que e agora, nos últimos tempos, já se viu que esse DNA lixo não é tão lixo assim. Na verdade, ele é fundamental na regulação do controle da expressão dos genes. Ou seja, ele tem função, ele não é lixo. Você vê que o evolucionismo, por ser uma teoria falsa, ele acaba travando a própria ciência, né? Porque, no fundo, a biologia dos dias de hoje, ela descobre coisas, né? Nós temos uma tecnologia impressionante para descobrir coisas, só que ela está tão viciada nesses pressupostos evolucionistas que tudo gira em torno de evolução, então quando as coisas não encaixam, acaba até gerando esse atraso, né? A gente já podia há muito tempo saber que esse DNA faz alguma coisa, só que já teve esse atraso porque ele recebeu essa pecha de DNA lixo, né? Até os dias de hoje ele é chamado, né? DNA lixo ficou já tanto tempo chamado assim, aí ficou, né? Fraudes no evolucionismo, isso é um tema também interessante, né? Porque há uma escassez de fósseis, então é um ambiente ótimo para os cientistas aí que querem obter um dinheirinho, uma fama. Eles podem fraudar uns fósseis e entrar para a história. Assim, olha só, um cientista descobriu tal coisa. E realmente é meio triste para os evolucionistas esse tipo de gente aparecendo na história, né? Vamos ver. Temos o primeiro homem de Piltdown. O que é o homem de Piltdown? Encontraram na região de Piltdown, né, na Inglaterra, esse fóssil. Seria o que o descobridor argumentou que seria então a transição dos primatas para o homem, né? E já até fizeram uma reconstrução assim, com base nisso aí, fizeram como é que ele deveria se parecer, tudo. É bem criativo aí. Só que o que acontece, né? Foi descoberto, né, no século XX por esse guia, Charles Dawson, seria o suposto elo de ligação dos humanos. E essa história colou por 40 anos, né? Só 40 anos depois que foram descobrir que isso era uma fraude. Era uma fraude porque na verdade era um crânio de humano moderno mesmo, com uma mandíbula de orangotango. O pessoal fraudou esse fóssil assim, né? E ali também tem mais detalhes. Usaram uma lima para descascar os dentes a fim de
de parecer mais velhos e substâncias químicas também nos ossos para parecer mais velho do que ele realmente é. E essa fraude colou por 40 anos, só foram descobrir. O Dawson morreu sem descobrirem isso, ele morreu como se fosse o grande descobridor aí. Depois descobriram e realmente, pela história, atribuiu-se que a fraude foi feita por ele mesmo, né? A pessoa dele. Temos também o Homem de Nebraska, que é o Homem de Nebraska. Encontraram um molar na região da Nebraska, dos Estados Unidos. Encontraram um molar e falaram, pô, é isso, ó, o molar é uma transição do humano com o macaco, finalmente. Aí, será que... e já construíram também, ou como é que deu... Vocês têm que ser criativos, como os evolucionistas, né? Por um dente, a pessoa já sabe como é que o bicho se parece. Já fez toda essa coisa. Só que o que acontece, né? Foram olhando esse dente, olhando melhor. Na verdade, era um dente de um porco, né? Era um dente de um porco aí, uma espécie de porco já extinta, assim. Essa fraude, tipo, não teve um fraudador aí, foi um grande engano aí. Nem sei se durou tanto tempo, mas foi realmente cômico, né? Até que tem um desenho e tudo, e é um porco, na verdade. Você vê, essas fraudes, eu só botei essas duas, mas houve outras, né? E principalmente na evolução humana, né, que é a mais cobiçada de todas, o pessoal quer encontrar esses supostos fósseis e tudo. Há um na China também, não há? Tem o Homem de Pequim. Acho que é esse, né? Também já ouvi dizer que também é um pouco... Exato, tem alguma coisa, não sei dizer precisamente, mas tem alguma coisa estranha também com o Homem de Pequim, é verdade. E você vai ver, essa suposta evolução humana, o que seria o mais parecido na história deles com um homem? Seria o Neandertal, né? Só que o Neandertal, no fundo, é um homem mesmo. Ele não é uma transição. Ele é um homem, só que provavelmente sofria de raquitismo e tinha os ossos daquele jeito, né? Uma pessoa com raquitismo tem os ossos daquela maneira. Então, isso é que é o homem de Neandertal. Agora, quando vocês forem ver também os australopitecos, ordipitecos e tudo isso aí, esses aí já são perfeitos macacopitecos, né? São macacos. Ele tem alguma literatura também evolucionista identificando, por exemplo, evolução em alimentos, em plantas que a gente tem, por exemplo, trigo. Como assim, a evolução das plantas? Eu sei que tem a questão da evolução das plantas que evoluíram das algas, etc., né? Mas eles colecionam alguma evidência de evolução, digamos, entre aspas, comprovável ali entre espécies de plantas? De plantas. Isso eu não me debrucei sobre, mas julgando pelo que eu encontrei dos animais, deve seguir o mesmo parâmetro, né? Aquela confusão de parecido com parentesco e a cronologia errada. E até dava em falar das angiospermas. Exatamente. As angiospermas, por exemplo, surgiram abruptamente. Tem aquele fóssil de planta que durou 90 milhões de anos. Ou seja, as plantas são bem diferentes desse. Porque teria que ter também uma evidência boa de mudança ali, né? Pois é, mas... Nem que seja pequena, né, digamos assim. Quem sabe que a agricultura mesmo, ela... seria a evolução do homem. Né? A agricultura, essa seleção artificial que o homem faz, isso é normal, né? Os agrônomos fazem, o amigo ali até agrônomo, isso ocorre, mas essa seleção é uma coisa, é uma seleção artificial do própria espécie mesmo, né? Do milho, do animal, né? Ele nunca se torna outra coisa diferente, isso é impossível, né? Eu queria chegar, entendeu? A um milho que se transformou em alguma coisa, outra coisa esquisita. Sabe? Não. Isso é um ponto de fato. Né? Adaptou ao ambiente. Na cabeça do evolucionismo, talvez, né? Mas isso aí é um ponto de fadas. E quais são as consequências, né, do pensamento evolucionista na história? Como eu disse, né, ideias têm consequências. E, como disse também Nosso Senhor, pelos frutos vocês conhecereis a árvore. Então vamos ver quais são os frutos, né, da história do evolucionismo. Ele foi igual usado como para ancorar o racismo científico, né, o chamado racismo científico. Ou seja, se as espécies descendem uma das outras, então
vamos ver como é que surgiu o homem. E logo quando entrou essa questão, veio a ideia da espécie superior, né? A raça superior. Os homens, antes do evolucionismo, as pessoas podiam flertar com essa ideia, mas não tinham nenhuma coisa assim científica para se fundar. E veio o evolucionismo, pronto, é isso, ó, tá explicado. E principalmente na Inglaterra, né, que tem uma coisa mais egocêntrica, assim, tá explicado. Os britânicos são a raça superior e as outras são as raças inferiores, né? Então também tem a ideia de que as raças humanas tiveram origens independentes ou que as superiores vieram das inferiores. Vocês já retrataram muitas vezes o homem negro como se fosse um homem mais próximo do macaco, né? Um homem mais primitivo, e o homem branco já é o superior, assim, né? Ou que eles vieram de coisas dependentes e que o homem branco não tem nada a ver com o homem negro, aí falam que o homem branco seria mais aparentado com o chimpanzé, que é mais espertinho, e o negro seria o orangotango. O pessoal é criativo para essas ideias do mal aí, eles fizeram a festa. Então, motivou o racismo científico deu origem a ideias como a eugenia, o imperialismo, o fascismo e o nazismo também, né? O fascismo e o nazismo é totalmente o racismo científico e darwinismo social em prática, né? Eliminação dos piores, né? Eles até chamavam Untermensch, né? Os sub-humanos lá no regime nazista. Quem eram os sub-humanos? Os judeus, os ciganos, os deficientes, homossexuais, todos eram os inferiores e tem que morrer ou ser posto em campos de concentração, porque só a raça superior é que tem que se reproduzir e passar adiante. Essas eram as ideias deles, né? Teve até um caso bem emblemático, né? Se pesquisaram também desse Ota Benga. Ele era um pigmeu do Congo, né? E encontraram, né? E falaram, olha só, uma transição, né? Uma transição, um humano macaquizado, é uma suposta transição assim. Então, pegaram-no e colocaram-no no zoológico, como se fosse um animal. Olha que barbaridade. Lá nos Estados Unidos ele ficou no zoológico exposto aí com macacos, assim, né? Como se fosse uma transição, né? E o argumento era esse: isso é científico, isso é ciência, é uma espécie que está evoluindo aí na prática. Você vê os macacos, e depois temos nós aqui, os humanos, já civilizados aqui. Essa é que acontece, né? E essa história é bem trágica, porque depois de uns anos no zoológico ele finalmente foi liberto, né? Teve um tempo assim de vida normal, só que aos 30 e poucos anos ele tirou a própria vida. Foi bem trágico isso. As ideias de eugenia também, né? O próprio termo eugenia foi cunhado por Francis Galton, né? Que era o primo de Darwin. Você vê que isso é tudo da mesma família, né? O que significa eugenia? É bem nascido. É propriamente o racismo científico posto em prática, é a eugenia, né? Os bem-nascidos. Então, e muitos evolucionistas eram eugenistas também, né? O Ronald Fisher, o pai da genética de populações. Esses evolucionistas, o século XX foi populado por isso, por eugenia, o racismo científico, né? Foi o século realmente que pôs tudo isso em prática. Aqui temos alguns exemplos, né, de propagandas da época aqui, né? Essas imagens da Inglaterra. Somente as sementes saudáveis têm que se reproduzir, né? Com coisas como, tipo, escolha bem com quem vai se casar para passar os melhores genes adiante. É sempre questão disso. É o darwinismo posto na sociedade. Se ocorre evolução e a seleção natural, vamos então favorecer a seleção natural na nossa sociedade e fazer com que a nossa raça superior prospere e as inferiores não passem adiante. Esse aqui é o darwinismo social, né? Tem até esse quadro, quem é do Brasil já deve ter visto esse quadro em algum livro de história. É um quadro famoso do século XX. O pintor é espanhol, né? Mas ele pintou esse quadro no Rio de Janeiro. Se chamava Redenção de Can. Tem a senhora negra, teve uma filha mulata e o neto nasceu branco, porque a filha mulata dela casou com um branco, o neto nasceu branco, e ela dá graças a Deus que o neto nasceu branco, né? Perdeu a maldição de Can, porque também teve uma ideia errada que a maldição de Can, que isso vem lá do relato bíblico do Noé, amaldiçoou o neto Can por causa do comportamento impróprio que o filho teve com ele quando ele se embriagou, né?
E essa maldição, dizem esses racistas falam, a maldição de Cã era ser preto, né? Então, o povo preto seria o povo que herdou essa maldição, dizem eles. Essa seria a redenção, né? Um quadro que retrata perfeitamente a eugenia, né? Que corria na época. E vocês veem que eugenia não é algo também tão do passado assim, porque nos dias de hoje, por exemplo, através do aborto, o aborto é uma espécie de eugenia. Há países que não tem nenhum caso de síndrome de Down. Por quê? Porque eles abortam todos os que têm síndrome de Down quando detectam. Ou seja, matam os deficientes, matam aqueles que julgam inferiores. Isso é eugenia, propriamente dita, sem tirar nem pôr. Olha a Islândia, 100% são abortados. Inglaterra, complicado. Por exemplo, nos Estados Unidos, aquela instituição Planned Parenthood, que você já deve ter ouvido falar, né? Que fala dos direitos reprodutivos, não sei o que, para o aborto, foi fundada pela Margaret Sanger, que é eugenista mesmo, eugenista. E ela botou as primeiras clínicas de aborto primeiro nos bairros negros. Para quê? Para abortarem primeiro os negros, né? Para eles não se reproduzirem. Ela é perfeitamente eugênica e racista. Você vê. E também tem qual é a filosofia por trás do evolucionismo, né? O evolucionismo, como eu disse, uma teoria científica tem que se basear em algum pressuposto filosófico para ela se sustentar. E o evolucionismo entra em conflito com a filosofia aristotélico-tomista, que é a filosofia que a Igreja Católica fez sua, né? A filosofia por excelência, né? Que Santo Tomás cristianizou Aristóteles perfeitamente. E por que é o oposto? Porque no fundo nega a substância das espécies, né? E o próprio Darwin chegou nessa conclusão. No seu livro Origem das Espécies, no final ele fala que no fundo não há espécies, né? Não há, se tudo muda assim incrementalmente, assim não tem espécies aqui fechadas. Tudo muda, espécie é só um nome, né, que a gente dá, e no fundo não existe espécies. Isso é totalmente antitomista. Na verdade, a filosofia que harmoniza com o evolucionismo é o nominalismo. Quem já estudou filosofia medieval sabe perfeitamente que isso aí são antagônicos, o tomismo e o nominalismo. Na verdade, o nominalismo já é a própria decadência da escolástica naquele tempo. Falando mais simplificado nessa parte, o que é? O tomismo fala que as coisas têm substâncias e acidentes e que há um universal, ou seja, eu olho para vocês todos, o que eu vejo são acidentes, né? Coisas visuais que me vêm à mente, só que eu apreendo com o meu intelecto que vocês são todos humanos, né? E eu tenho o universal de humano na minha mente, eu sei o que é um ser humano, e mesmo com todas as diferenças, né? Eu aqui, por exemplo, sou homem, não sou tão alto assim e estou ficando careca. Por exemplo, o Wesley, totalmente diferente, mais alto, com mais barba. Por que nós dizemos que nós somos humanos? Ou a Larissa ali também, por que nós dizemos que nós somos humanos? Porque essa é a nossa substância, né? E essas coisas de altura, cor de pele, essas coisas, isso é tudo acidente, né? Coisas que poderiam ser ou não ser. Mas há uma coisa que une e há um universal de humanidade, a ideia do ser humano que nós temos. O nominalismo não. O nominalismo vai falar, não existe humanidade, não existe ser humano. Essa ideia não existe de maneira nenhuma. O que existe Vitor, Wesley, Larissa, o Arthur, existe isso em concreto e nós convenientemente chamamos isso de humano, mas isso é só um nome, não tem uma substância aí por trás, é só um nome que a gente dá e não tem grande significado, né? É nisso que baseia o evolucionismo, né? E faz sentido a evolução segundo a fé católica? A primeira coisa que salta à mente é que não tem nada a ver com o que nos é contado no Gênesis, né? A gente vê uma coisa e outra e fala, são coisas totalmente diferentes. E o evolucionismo realmente danifica o pensamento da pessoa. Primeiro que o evolucionismo, a gente já viu que não se prova nem na ciência, nem na filosofia, quem dirá na religião católica também, né? É uma coisa que danifica o jeito da pessoa pensar, por exemplo.
Se a pessoa é evolucionista 100% do termo, ela vai negar Adão e Eva, o pecado original, isso já incorre frontalmente na heresia, né? E a pessoa realmente passa a não entender o que é o ser humano propriamente, né? Porque essa que é a coisa. Adão e Eva, isso é perfeitamente racional de se pensar, e o pecado original também. Nós olhamos para nós mesmos e nós vemos com um ser humano, né, com todas as potências que Deus nos deu de fazer grandes coisas, a nossa inteligência e tudo, mas nós vemos a desordem que foi causada pelo pecado original de Adão e Eva, que passaram adiante, né? Por isso que é fundamental também ter tido um casal original que houve pecado original, e isso foi herdado por toda a humanidade. Por isso que todos nós temos pecado original, exceto Nosso Senhor e Nossa Senhora. E exatamente isso, nós vemos isso na prática, né? Nós vemos as paixões desordenadas dentro de nós, mas nós vemos a potência que Deus nos deu. Agora, quem tem um pensamento evolucionista vai olhar para si mesmo e vai pensar o quê? Vai se sentir primata, com desejos primitivos? Eu falo comigo, eu não sei. Os outros eu não posso julgar, né? Mas já existe escola teológica que de alguma forma se... E junta os dois, né? Junta os dois. Pois é, mas parece uma confusão imensa, né? Eles tentam fazer conciliar coisas que são... Conciliar a verdade com o erro, né, no fundo. Alguém consegue imaginar, porque Adão não é... Adão foi criado com ciência infusa, né? Com linguagem e um grande conhecimento. Realmente... Vocês conseguem imaginar Adão nascendo de um macaco? Isso não faz sentido. Não... Ele olha para os pais, são um macaco. A versão que eu já ouvi é uma coisa assim, criou-se a ideia de que todo o Antigo Testamento era uma alegoria. Isso é modernismo. Esse também é um bom ponto para se tocar, né? O evolucionismo é perfeitamente modernista, né? No fundo, que está a ver com a evolução do dogma, né? A reinterpretação de tudo, de todos os dogmas da fé, reinterpretação da religião como um todo. Assim como querem reinterpretar a doutrina católica, reinterpreta também Por isso que também um dos grandes propagadores da evolução no meio católico foi um padre modernista, o Teilhard de Chardin, que estava até envolvido numa fraude de um fóssil humano. Eu acho que era já o do Pio Tinal que eu mandei aqui. Você vê que está tudo ligado, né? Esse modernismo, o evolucionismo. Esse Teilhard de Chardin é realmente esquisitíssimo, né? Ele sofreu a censura lá do silêncio e acho que só foi reabilitado depois do Vaticano II, né? Que vocês já sabem o que aconteceu. mas esse cara... Realmente, e os escritos dele é totalmente esquisito, né? Ele trata a evolução como uma coisa meio esotérica, né? E no fundo o evolucionismo tem o seu pé na gnose, né? Essa evolução assim e a busca de evoluir mais, é um esoterismo, né? De querer se tornar Deus, assim, tentamos evoluir. O Homo Deus, lá do Noari, como se chama. É aquele israelense, né? Israelita, homossexual e ateu. Pois é. Complicado isso, né? O Yuval, como é que eu sei? Agora falamos de Harari, exatamente. Que a coisa vai chegar ao Homo Deus, agora vai acabar a evolução como sermos deuses. Exato, ele fala isso. A tese dele é um bocado. Ele é o paradigma do. Por isso que ele está na moda, é o filósofo. Sim, ele está super na moda. Um amigo meu até me recomendou, não vou ler, né? Eu vou falar às vezes pode ser bom para conhecer, não é? Sim. Mas é um bocado. E o Homo Deus é o destino. Cá está, é a culminar da evolução, não é? Começarmos como isto e depois vamos chegar a... Pois é, isso é perfeitamente... E o transhumanismo, não sei o quê... Exatamente, isso é perfeitamente gnose. É lógica também evolucionista, não é? Agora vais melhorar a espécie com coisas... Sim, né? É um bocado levar ainda mais longe a lógica... Transhumanismo, é verdade. Exatamente. E agora... cadê? Sim, esse slide é importante também, que... Eu resolvi botar um slide aqui que é engraçado, que é os argumentos que não se devem ser usados contra o evolucionismo, né? Para vocês que quando se depararem com algum evolucionista e tiverem que defender a vossa posição, seria
evitar esses argumentos, porque esses argumentos específicos são falácios, né? Não devem ser usados porque eles não estão perfeitamente com a ideia evolucionista que eles pregam. Primeiro o homem veio do macaco. Bom, isso não é de todo mentira, que é quase que eles falam, né? Só que a gente tem que ver que isso é quase a religião deles, então eles gostam muito da precisão dos termos. Então, se quer ser preciso dos termos, seria que o homem veio do primata, né? E esse primata ancestral gerou os macacos e o homem. Essa que é a ideia. Se você fala que o homem veio do macaco assim abrupta, é engraçado pra gente brincar, mas o evolucionismo vai falar, não, você não entende nada porque o homem não veio do macaco, o homem veio do não sei o quê. A segunda frase está bem parecida com isso, né? Que é, se o homem veio do macaco, por que ainda há macacos? É pela mesma razão, né? Que os evolucionistas estão falando que tem um primata ancestral que bifurcou nos humanos e o macaco. Então, não é que o humano replace, né? Substituiu o macaco. E a última é também, a teoria da evolução é apenas uma teoria, como o próprio nome diz, logo não é um fato. Isso é um pouco enganoso, porque na ciência, a teoria não tem o significado corrente que a gente usa, né? A gente usa a teoria como se fosse uma hipótese, assim, uma possibilidade. Na ciência não, a teoria já é uma coisa bem fundada, né? Então, por isso que esse termo, teoria da evolução, já está errado aí, né? O que devia se chamar é hipótese da evolução, que é uma hipótese. Mas claro, como isso é um dogma de fé, é teoria. Podia ser até mandamento, sei lá. Mas isso é uma teoria científica, né? É a teoria da evolução. Então, não dá para discordar por ser uma teoria. Né? Essa que é a questão. E é isso. Concluindo, né? A teoria da evolução apenas se baseia em mutações sendo selecionadas ao longo do tempo. Mas a mutação não constrói nada, só quebra o que já existia previamente. Toda a variabilidade que pode haver num ser já está presente nele, em potencial, e se dá pela plasticidade fenotípica que eu falei, e ele nunca se transforma em outra espécie. E o evolucionismo não se sustenta no âmbito científico, filosófico e teológico. Essa é uma teoria, trouxe grandes problemas para a história, como já vimos, né, para a história da humanidade. E é isso. Final.